Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa videoaula nós vamos tratar do efeito do íon comum. O efeito do íon comum, gente, ele é um princípio muito importante para nós aqui dentro de equilíbrio iônico, porque ele vai nos permitir fazer enunciados mais para frente de contextos que são um pouquinho mais chatos dentro do equilíbrio iônico, beleza? Ele, na realidade, é um braço do princípio de Le-Chatelier. Lembra do deslocamento de equilíbrio? Aonde eu aumentava a concentração, consumia, ia para um lado. Então, ele é um braço do princípio de Le-Chatelier. Então, considere aqui que eu tenha a seguinte reação genérica, reação reversível genérica, em uma situação de equilíbrio. Bom, se você lembrar, obviamente, quando está em equilíbrio, a velocidade direta é igual à velocidade indireta. A velocidade que vai é igual à velocidade que volta. E quando que eu provoco um desequilíbrio? Quando que eu desequilibro essa reação? Quando eu faço alterações ou na concentração, pressão ou temperatura, certo? Então, quando aumento a concentração do reagente ou diminuo a concentração dele, ou aumento a concentração de produto ou diminuo a concentração de produto, é assim que eu posso alterar a questão do equilíbrio químico. Bom, o princípio do efeito do íon comum, ele se utiliza especificamente do efeito da concentração, beleza? Então, só para te lembrar algumas coisas aqui. Imagina aqui que eu tenha essa reação genérica R em equilíbrio químico, né? Reação reversível em equilíbrio com P. Se eu aumentar a concentração, o sentido sempre vai ser para consumir. Ah, professor, então quer dizer que quando eu aumento a concentração, tem que consumir. Ou seja, vai deslocar para a direita, certo? Só para te relembrar. Então, ó, quando eu aumento a concentração de reagente, eu desloco no sentido de consumir. Então, eu vou para a direita. Ah, beleza. E se eu diminuir a concentração de reagente, professor, eu retirar ele do sistema? Simples. Diminuindo a concentração do reagente, eu desloco no sentido de repor. Ah, então quando diminui é no sentido de repor, recolocar o que eu tirei? Exatamente. Então deslocaria para a esquerda, ok? Bom, a mesma coisa vale para o produto formado. Se eu aumentar a concentração dele na reação, vai deslocar no sentido de consumir ele. Então desloca para a esquerda. Se eu quiser, por exemplo, diminuir a concentração de produto, eu vou ter que repor o que eu tirei. Então, a reação desloca para a direita para repor a quantidade de produto que eu retirei. Beleza? Deu para refrescar sua memória dessa parte do princípio de Le-Chatelier, né? O efeito da concentração? Então, o efeito do íon comum é praticamente a mesma ideia disso aqui. Beleza? Bom, gente, imagina que eu tenha duas situações aqui. A primeira delas eu vou exemplificar para vocês. Lá no meu laboratório, bem-vindos ao laboratório do professor Pablo, olha só. Aqui eu tenho esse becker, esse copo químico, né, que a gente utiliza, o becker. E dentro dele eu coloquei uma solução, né, eu peguei água e gotejei um pouco de ácido, certo? Fiz uma solução ácida. Que ácido você pegou, professor? Peguei o ácido cianídrico, ok? Ácido cianídrico. Fiz uma solução dele, beleza. Bom, já que eu fiz uma solução, toda vez que um ácido cai na água, o que ele sofre? Ionização. Então, ó, ele forma íons. Não tem, mas forma esses íons na água. Pronto, tá aí os meus íons bem tranquilos aqui na água. Então, vou representar aqui, ó, nesse primeiro ponto, a ionização do meu ácido na água. Tá aí, então, ó, ácido cianídrico sofrendo ionização na água. Tá aí a ionização dele, bem bonito. Se eu quiser saber a força dele, professor, bom, aí eu tenho que saber a constante. Como é que é a constante mesmo desse ácido? É os íons sobre a forma não ionizada, que é a forma dele molecular ainda. Então aqui a força dele é representada por isso daqui. Beleza, isso aqui a gente tinha visto em outras aulas. Tranquilo, só para fixar. Tranquilo, professor. Então tá aqui.
Se ele for um ácido forte, vai ter muito íon. A concentração de íons vai ser alta. Mas não é o caso do ácido cianídrico. Você acredita que o ácido cianídrico ele é um ácido que ele tem maior quantidade de ácido não ionizado? Então ele não é um ácido forte. Então ele tem poucos íons, ó, poucos íons e muito ácido na forma não ionizada. Por isso que o Ka dele, ó, é pequeno. Então ele é um ácido fraco, bem fraco. Então eu tenho um depósito de ácido cianídrico não ionizado aqui. Tá aí, professor. Beleza. Tranquilo. Agora, gente, eu vou pegar a seguinte situação. Eu vou pegar uma solução salina. Eu vou pegar um sal. Que sal, professor? Eu vou pegar, de propósito, o cianeto de sódio. E eu vou dissolver ele também aqui na água. O que acontece, gente? Um sal, no caso aí, ó, todo sal ele vai ter essa mesma ideia. Eu só vou fazer de exemplo com o ácido cianídrico. O cianeto de sódio. O sal ele sempre vai ter a primeira parte dele positiva e a segunda parte dele negativa. O cátion, depois o ânion. Beleza? Sempre, professor, todo sal tem a sua parte positiva e a sua parte negativa. Então, a parte positiva aqui no caso é o sódio, a primeira parte sempre é positiva e a segunda parte sempre é negativa. Beleza? Bom, ele é um composto iônico. Sais são compostos iônicos e quando eu dissolvo eles na água, eles sempre vão ter íons no sistema, ok? Ah, professor, mas sofre ionização? Não. Os sais já têm íons, positivos e negativos na estrutura dele, já tem. Quando cai na água, eles só se dissociam de maneira total aqui no caso, beleza? Então aqui ó, eu vou ter um íons sódio e íons cianeto aqui mergulhado, beleza? Então vou representar aqui, ó, nessa equação aqui, vou fazer mais abaixo, nessa equação, nesse ponto aqui, a dissociação total do meu sal, certo? Aqui na primeira, eu fiz a ionização do meu ácido na água, a ionização, e aqui eu vou fazer a dissociação do sal, dissociação. O que é dissociação mesmo, professor? A separação dos íons, tá? Então aqui, ó, a ionização ácido e a dissociação total do sal, beleza? Então aqui, ó, NaCN. Já tem íons, gente, ó, já é positivo, já é negativo. A única coisa é que quando eles caem na água, os íons se separam. Pronto, olha que beautiful. Aê, professor, tranquilo. Agora, gente, presta atenção. Eu quero que vocês comparem o sal que eu dissolvi na água e o sal que eu utilizei para fazer aquela solução salina. O que eles têm de comum? Bom, professor, eles têm de comum esse íon aqui, o cianeto, o Cn-. Ah, então esse é o íon comum deles. O meu ácido e o meu sal possuem o cianeto, o Cn-, como íon comum. É o íon que é comum tanto para o ácido quanto para o sal. Beleza? Tanto para o ácido quanto para o sal. Mas, professor, o que isso tem a ver? Porque, por enquanto, eles estão em vidros separados. Aqui eu estou com a solução de sal, a solução de ácido, e aqui com a solução de sal. O que vai acontecer? Simples. Eu vou pegar essa solução de sal e eu vou jogar aqui dentro do meu sistema da minha solução ácida. Capaz, professor, eu vou misturar tudo. Então, no final das contas, a minha solução ela vai ter uma mistura de íons. Ou seja, todo mundo aqui vai estar junto no mesmo sistema. E aí, professor, o que vai acontecer? Eu vou te mostrar agora o que vai acontecer nessa solução. Olha só. Como esses dois camaradas aqui são comuns, ó, o cianeto é um íon comum tanto do ácido quanto do sal. Você concorda comigo, quando eu misturo os dois dentro do mesmo sistema, a concentração desse cianeto tende a aumentar. Verdade, né, professor? Porque se eu tenho cianeto em um, cianeto em outro, misturo,
vai ter cianeto a mais. Exatamente. Eu vou ter cianeto a mais. Então a concentração do íon comum é que aumenta, professor? Exatamente. O íon comum tende a aumentar a sua concentração dentro do sistema quando eu misturo a solução ácida com a solução salina. Beleza? Mas o que vai acontecer? Princípio de Leon-Chatelier. Se a concentração desse camarada aumenta, nós temos uma reação aqui, ó, reversível, que está em equilíbrio. Capaz, professor? Exatamente. O cianeto vai aumentar a concentração dele e, opa, vai deslocar o equilíbrio. Vai provocar um desequilíbrio e esse sistema vai ter que buscar um novo estado, vai ter que se deslocar. Quando eu aumento a concentração, o sentido de deslocamento é para consumir. Ah, então quer dizer que eu vou consumir essa quantidade a mais? Exatamente. Quando eu consumo, a minha reação, adivinha? Ela vai deslocar para o sentido da esquerda. Ah, professor, para consumir a quantidade de cianeto, né, de CN menos que foi adicionado, né? Exatamente. Então a minha reação, ó, ela vai tender a se deslocar para a esquerda, para consumir essa quantidade a mais de cianeto. E aí que entra o jogo. O que acontece? Quando eu desloco para a esquerda, eu estou indo para a forma não ionizada ou para a forma ionizada do meu ácido. Bom, professor, você está indo para o sentido não ionizado, para a forma molecular dele. Aqui, ó, essa forma não ionizada. Traduzindo, opa, escrevi errado. Ionizada. Não ionizada. Você está indo para o sentido da forma não ionizada. O que é isso, professor? Quer dizer que quando desloca o equilíbrio, ele está diminuindo a quantidade de íons no sistema? Exatamente. Capaz, professor. Então quer dizer que o efeito desse íon comum aqui foi deslocar para a esquerda e diminuir a quantidade de íons no sistema? Exatamente. Então a concentração de íons no meu sistema vai diminuir. Por quê? Porque houve o efeito do íon comum. O íon comum deslocou o sentido para a forma não ionizada do meu ácido, retirando íons, retirando íons do meu sistema. Ah, professor, então quando foi para a esquerda, está diminuindo a quantidade de íons, está sendo retirada a quantidade de íons? Exatamente. Diminuindo a quantidade de íons, isso significa que ele está diminuindo a ionização do meu ácido. Capaz, professor. Exatamente. E esse é o efeito do íon comum. O que é o efeito, professor? Diminuir a ionização de um ácido ou de uma base fraca por influência de um sal que tem um íon em comum com esse ácido ou com essa base. Ah, professor, então o caso do íon comum cianeto diminuiu a ionização do meu ácido por causa de ter esse camarada em comum? Exatamente. Esse é o efeito do íon comum. Diminuir a ionização do meu ácido ou da minha base, se eu estiver lidando aqui, por causa do deslocamento de equilíbrio para a forma não ionizada. Beleza? Sossegada essa parte, né? Bom, agora eu quero mostrar para vocês também, aproveitando o momento, o efeito de íons que não são comuns, certo? Efeitos de íons que não são comuns. O que eu expliquei aqui para vocês vale para a base também. Imagina que se eu tivesse uma base aqui no lugar, tudo mais, certo? Ia valer a mesma coisa para a base. O efeito do íon comum ia diminuir a ionização da minha base fraca, certo? Ou a dissociação da minha base fraca, beleza? Agora, um efeito do íon não comum, professor. Como é que funcionaria esse negócio? Imagina a mesma situação. Ácido cianídrico. Aqui estão os íons, beleza. Só que agora, gente, eu não vou colocar uma solução salina, não. Eu vou pegar uma outra base. Eu vou pegar o hidróxido de sódio, o NaOH, certo? Beleza, professor. Então, aqui você vai ter
Na na sua solução e o íon hidróxido, exatamente, OH-. Então coloque lá. Olha só, na minha solução de ácido, eu vou ter lá o meu HCN, show de bola, em equilíbrio, né, sofrendo ionização. Bem beautiful. Isto. E o cianeto aqui, isto. Agora, lá na solução, você pegou o hidróxido de sódio, né, professor? O hidróxido de sódio, ele é um composto iônico, é uma base iônica, certo? Muito forte, por sinal, então dissocia tudo. Isso. Dissocia tudo. Então, tá aqui a dissociação total dessa base forte, ok? Então, essa base aqui, ela nem tem equilíbrio, tá, gente? Ela dissocia tudo mesmo. Agora, olha essa mágica, gente. Existe um casal de íons que ele é apaixonado no meio iônico, que é o tal do H+, com o OH-. Eles são apaixonados aqui, professor. Toda vez que esses camaradas se encontram, resulta em água. Sério, professor, sério. Guarda isso com vocês. Toda vez que esse H+ encontra com OH-, é um amor perfeito. É água que surge. Sempre surge água. E aí que tá. Eu tenho exatamente isso no meu sistema. H+ do meu ácido, porque por enquanto eles estão separados, né? Aqui, ó, o H+ está aqui sossegado e aqui, ó, o OH- está aqui separado dentro do meu sistema. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou misturar. Quando eu misturar isso aqui, esse H+ com esse OH- vão se encontrar. E toda vez que eles se encontram, resulta em água. Ah, professor, então quando eles se juntam, forma água. Exatamente. E aonde que eu quero chegar com vocês é exatamente nisso. O que aconteceu com a quantidade de H+ no meu sistema? Ah, professor, ela se uniu com o íon hidróxido aqui e formou água. Então, a concentração do H+, diminuiu por causa da bendita base que eu coloquei. Por causa desse OH- que eu coloquei aqui. Ah, professor, então vai diminuir. Exatamente. Aqui não é um caso de íon comum. São íons não comuns, mas são íons que reagem entre si. O OH- com o H+ reagem entre si. Não são comuns, mas reagem entre si. E quando eles reagem entre si, forma água. E também tem alteração no sistema. A concentração de H+ diminuiu. E nós estamos num equilíbrio químico aqui, certo? No equilíbrio iônico. Qual que vai ser o resultado disso na minha solução? Aqui, ó, na mistura total. É a seguinte: se diminuiu a concentração de H+, eu vou ter que repor o que foi tirado. E adivinha quem que vai ter que repor? A própria reação de ionização do ácido. Se eu diminuir a concentração de H+, eu vou ter que deslocar para o sentido de formar mais ele no sistema. Ah, professor, entendi. Então quer dizer que aqui, ó, deslocou para a direita com o sentido de repor? Exatamente. E aí que eu falo para você, quando diminuiu a concentração de H+ no sistema, deslocando para a direita, eu tenho mais íons ou eu tenho mais a forma não ionizada do ácido? Exatamente, você tem mais íons agora. Então, esse deslocamento provocou um aumento na ionização do meu ácido. Esse que seria o efeito do íon não comum, ou seja, não é um enunciado bem certinho, mas são íons que reagem entre si. O H+ com o OH- sempre se juntam em forma água. E aí resulta num aumento da ionização do meu ácido fraco, que está em equilíbrio ali. Beleza? Guardem isso com vocês, gente. Essa aula tem uma importância tremenda para nós dentro do equilíbrio iônico. Então acompanhem a nossa próxima videoaula.